Olha só, como sempre, eu vou apresento no começo da aula para a gente dar uma olhadinha, e hoje eu vou tentar uma novidade, acho que eu fiz uma vez. Eu vou apresentar, pelo menos, eu vou passar rapidamente os slides da aula anterior, para que a gente vá fazendo as conexões, tá bom? Eu sei que vocês me matariam se eu passasse todos os slides desde o primeiro encontro, mas fica muito legal, sabe, a gente fazer todas as ligações, porque como eu tenho toque, eu vou linkando as coisas, a minha mente ela vai funcionando assim. Então, na linha do tempo, né? Olha aqui, essa já é uma outra linha do tempo que eu trouxe. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho três, né? E quando vocês quiserem me mandar times, a linha do tempo dentro da condição judaica, porque ela tem um movimento, ela não é uma coisa extremamente firme, tá? Porque vai pelo conhecimento. Aqui vocês já viram isso, né? Mais ou menos. Acho que não tinha essa divisão desses quatro períodos, né? Que é o Shoftim, o Melaquim, depois nós temos o Zugote, o Tanaim, o Amoraim, Savoraim, Gaon, Geonim, aí nós temos os primeiros, que é Rishorim, e o Aharonim. Tá? São as 9 divisões judaicas desde o começo. Se um dia vocês quiserem se aprofundar, e para facilitar conversações judaicas, você tem esses 9 períodos, desde 3.600 a.C., com o surgimento de Adão e Eva, até os dias de hoje. Tá? Então, é bem legal essas divisões feitas pelos estudantes. Aqui eu fiz uma linhazinha para a gente vendo. Estão vendo? Olha, os 15 períodos que até hoje eu estou usando já não está me sendo mais suficiente, tá? Então eu devo ir mudando isso com o tempo. Aqui nós passamos a aula passada, eu vou repetir aqui para vocês. É algo parecido, vocês estão vendo que a formação da data ela está diferente, quem viu o filme, né? Ou quem lembra, né? Aqui eu estou passando, nós estamos aqui. Você tem do lado direito o ano judaico e do lado esquerdo o ano gregoriano, tá? Ou seja, cristão, tá bom? E como a gente vive muito no mundo cristão, quase que o mundo todo, o mundo econômico, ele vive no mundo cristão, a gente se detém muito por esses números, tá? Ou seja, esses números, esses 2.000 anos do cristianismo. Vocês estão vendo que eu coloco ali, ó, o Shoftim e o Melaquim, tá? É bem. Essas palavras elas são bem interessantes também. Se vocês quiserem, no final da aula, a gente pode discutir cada uma delas. É bem legal. Por exemplo, Melaquim é uma palavra que quer dizer mensageiro, mas ao mesmo tempo, do ivrit vem de Melak, que quer dizer anjo. Tá? Então é como Softim, né? Softim o que é? Vem de sofete, que é juiz. Então tem toda uma condição bem legal dessas divisões que foram sendo feitas pelos nossos sábios, que eu acho que isso deve ter aparecido por volta do ano cristão de 600, 700, entre 500 e 700, tá? O suposto o final dos Talmudim, tá? Olha. Então, aqui ainda nós estamos no período negativo antes da vinda de Jesus, né? Esse nazarita igual ao Shimshon, igual ao Sansão, que também era um nazarita, eles eram da mesma linha. Não é à toa que Sansão tinha o cabelo grande, era poderoso e perdeu a força quando foi cortado o cabelo, porque ele era um nazarita, igual a Jesus. Certo, Aúva? Né? Lembra dessas histórias? Né? Então tem toda... É bem legal isso. Tanto que o nosso querido Sansão do clube, o Voiler, o nome dele se escreve com M. A pronúncia certa seria Samsung. Né? Então, bem, aqui estamos já chegando, aqui ó, estamos pertinho do ano zero, tá bom? Aonde a gente pegou. Esse é o período que a gente sai de Zugot e vai para os Tanaim, né? O período onde
acontece a queda do templo, tá vendo? Aqui, nesse caso, está em 69, alguns locais você vão encontrar 70, a queda do segundo templo, tá? Esse é um período interessante que vai ser a base aonde nós vamos entrar hoje, que é a chamada Idade Média, tá? Então, aqui nós começamos, já tínhamos o Tanar, mas aqui nós saímos para começarmos a ter outros livros, porque o templo não existia mais, e aí nós começamos a ter uma escrita bem mais clara por causa da não oralidade, tá? Lembrando que nós somos cantores, nós somos contadores de história, isso é muito bonito, né? Você pode ver que geralmente os Rav, né, eles têm vocês já ouviram que tem uma melodia na fala deles? Tem um canto, né? Hoje eu quero falar para vocês, né? Até aquele, como que é o nome dele? O Edir Macedo, ele tenta puxar isso também. Não sei se vocês já ouviram ele falando, né? Eles tentam entrar nessa sonoridade dessa linha de pensadores. Então, aqui começa, né, a era do Talmud, né, dos Talmudim, onde fortemente aparece a Mishnah, e depois, aqui na sequência, a Gemara. A Gemara, o que está em volta, é o estudo. Né? Por isso que tem, aqui eles já são Amoraim e Savoraim. Tá? O que quer dizer o estar junto, passar o conhecimento. É isso que a gente pode ver depois. Aqui, nós estamos entrando na aula de hoje, que é a Idade Média. Tá? Nesse aqui, ó. Aqui, estão vendo aqui, Amoraim, Savoraim? Vocês conseguem ler, gente? Consegue, Boris? Consegue, Soninha? Tá bom. Então, aqui começa esse período onde nós vamos entrar na Idade Média. Agora, veja que interessante. Um dia, quando nós tivermos as aulas físicas, que vai ser bem legal, né, Sônia? A gente vai poder se abraçar também, que eu, como eu sou um cara muito carente, eu preciso de abraço, eu preciso de beijo, é a minha natureza. No clube, eu vou ver se a gente consegue 2 projetores e a gente vai projetando em paralelo as datas. É muito legal. Eu faço isso comigo aqui no escritório, facilita muito a imagem, a imaginação, a imagética nossa. Ela é bem legal. Por quê? Vocês estão vendo aqui, tá, que em 445 começa supostamente estavam completos os Talmudim, Jerusalém e Bavli, Jerusalém e Babilônico. Determinados livros que eu tenho estudado, eles só foram ficar completos no ano 1000. Vocês já vão entender por que hoje no ano 1000. Então, depende muito da tua linha de estudo, o caminho que você está fazendo. Pois bem, então aqui nós estamos entrando no que nós vamos pegar hoje na Idade Média, Europa, cristã, judaica e também muçulmana. Olha o que acontece aqui, tá bom? Ó, Gueunim e o domínio árabe. Esse período é o árabe, não muçulmano ainda, tá? Aqui, o muçulmano só começa mesmo em 622. Tá, aqui, ó. Árabes conquistam Eretz, a terra, e Israel, tá bom? E aqui começa algo bem legal. Gaon de Sura. Gaon, lembra dos Gaonim? Gaon quer dizer grande, né? É um título, né? E às vezes é utilizado como nome. Nós vamos ter no ano 1000 aqui Rashi, que é muito importante. Lembra? Eu não canso de falar isso. Ele foi o primeiro que escreveu um dicionário judaico, né? E aqui nós vamos ter, ó, as primeiras cruzadas, estão vendo? Eu só estou colocando por alto, pelo que a gente vai passar por hoje e vamos comparar. Aqui, lembra? O registro de sangue na matzá. Olha só, né? Lembrando que nós vamos pegar, né, no finzinho, a peste bubônica, a peste negra, que ela explode alta. Ela demorou muito tempo para acontecer e tem todas as histórias sobre isso. Por que ela aconteceu? Basicamente em 1348, tá? Aqui nós estamos vendo, olha, estamos vendo esses períodos todos, espero que vocês estejam conseguindo passar os olhos, tá bom? Aqui, ó, Nachmanides, que para mim é um cara muito importante, é um Ramban com N, tá? Tá bom? Aqui nós temos já o falecimento do Ramban, o Maimônides. Opa, obrigado. Boris, chega mais perto com a câmera, chega mais perto para o pessoal ver. Isso, querido, olha. Ótimo, obrigado. Olha aí, ó. Esse é o Boris. Boa, Boris.
Boris, eu acho que eu estou começando a te amar, cara. Olha, eu estou começando a ter um estranhamento, tá? Que bom, cara. Trata de brigar comigo, sim. A gente gosta de trocar, é muito importante. Percebam que aqui nós temos, olha só, em 5050, ou seja, 1290, o Zohar, tá? Rabi Shimon Bar Yochai, tá bom? Nós temos todos os acontecimentos nesse período que eu vou me deter um pouquinho. Estou passando somente esse lado judaico nosso, que cabe aqui, é óbvio, né? E aqui nós estamos chegando já aqui, ó, no caso em 1349, os judeus foram acusados, né, de criar a peste negra, né? Negra. Olha só, né, Anitta? Então, olha, que Né? coisa, Peste né? negra. Imagina só, né? Então, ó, aqui nós estamos chegando exatamente aonde eu vou parar agora aqui, ó, que é em 1475, tá? Que eu acho legal, aonde nesse período a imprensa já era utilizada, olha que legal, para livros judaicos, né? Lembram que em 1450 Gutenberg, tá? Ele cria a prensa, os tipos móveis, e 25 anos depois a gente já usava essa prensa para desenvolver o nosso trabalho. Então agora eu vou sair daqui. Eu saio daqui. Oi para todos aí. Agora eu vou para cá. Quando a gente não ensaia, eu acho tão legal isso, a gente faz, né? Assim, Na na. raça. O quê? O quê? Como que é? Na raça. Na raça, né? Que a gente tem que fazer assim, porque não. E agora vamos lá de novo compartilhar. E aqui nós temos a aula da semana passada, tá? Então hoje, agora vai demorar 1 minuto aqui, talvez 2 minutos, para a gente rever o que nós vimos, tá? Eu não pretendo, talvez soltar alguma coisa, não pretendo falar, porque senão a gente não vai ter o nosso tempo da aula, tá? Lembram? Fídias, tá? Olha ele aqui, tá? Atena, né? Só para vocês, Miron, tá? Descóboro, ó. E para quem faltou também, acho que é bom que dá para ver o ateliê de Fídias, de onde vem a palavra estátua, estare, estar de pé, né? Aqui nós temos a Vênus de Willendorf, tá? Que tem por volta de 28 mil anos. Aí nós falamos sobre estátuas, e aí nós entramos em Vitrúvio, né? O livro dele que aparece em 1414, que dá origem a todo esse percentual, essa proporção áurea, né? Que era o assunto básico da aula passada. Aqui o trabalho de Vitrúvio, né? Aqui o número, a letra Φ, né, Nineta? Aqui temos a letra Φ, que dá origem ao nome Fídias e que é utilizado em homenagem a Fídias. Não que ele tivesse exatamente esse cálculo, né? O grego Fídias, o escultor. Porque quem usou muito isso mesmo como cálculo foi o romano Vitrúvio. Tá? Ó, aqui nós temos a proporção áurea, que nós falamos a semana passada, o cálculo um cálculo básico, tá? Da proporção, como é a divisão dela. Não, olha aqui, ó. Aqui nós entramos no Gold Section Proportion, que é a seção áurea. Entramos em Leonardo Bonatti, que é conhecido por Fibonacci, que ele é filho de Bonatti. Aqui nós temos o cálculo, temos o somatório, esse sigma quer dizer em matemática somatório. Aqui nós temos o número Fibonacci, lembram? 0 mais 1 dá 1, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 5 dá 8, 8 mais 13, 21. Esse é o cálculo Fibonacci, tá? Que ele foi utilizado nas pirâmides, que também se utilizou o número π, aí já é uma outra história, tá? Aqui os cálculos feitos, né? Tem pessoas que concordam que o Partenon, aonde estava Atena, utiliza esse cálculo, outros não, como sempre, né? Tem aqueles que concordam e tem aqueles que discordam, né? Se você quer uma opinião e a pessoa der opinião, esse é o problema, né? Mas a vida é assim, a gente cresce exatamente por ter opiniões contrárias. Tem que ter, tem que duvidar. Aqui
Olha que bonitinho. Isso tem esse formato aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse formato do cálculo. Nós temos aqui na natureza, precisa ter o cálculo, não são todos náutilos que têm esse formato. Aqui nós entramos, o Jaime não está aqui hoje, que ele adora Giotto da Cedare di Bondone, onde ele utilizava esse cálculo áureo, apesar dele ser anterior a 1414, quando descobriram o livro. Aqui nós temos Da Vinci utilizando esse cálculo. Aqui Marcos Vitrúvio, porque foi descoberto o livro, aí ele foi contratado para fazer os desenhos, né? Aqui Botticelli, né? Aqui Salvador Dalí, todos eles utilizando o número áureo, e aí em 1912, La Session d'Or, né? Era um grupo de basicamente franceses, não só, tá? Que criaram esse grupo de artistas, né? Que utilizavam, aqui no caso do Duchamp, Marcel Duchamp, né? Aqui nós temos Le Corbusier, que utilizava esses dados, uma Notre-Dame de Le Corbusier, fantástico, não, gente? Ela é linda, ela é linda, é linda, tá? E aqui até eu trouxe a aula passada para o Val, lembra, Val? Da Rosa Cruz, Rosa Croix, tá? Que é feita uma música por Erik Satie, tá? Bem interessante, Erik Satie, tá? E aqui entramos no lado místico junto a Kabbalah, que eu não posso deixar de falar, e aqui o Roger Penrose, que ganhou o seu prêmio Nobel de Física por causa de buracos negros, com mais uma física e um físico, 3 físicos, né? E ele utilizou, por causa de um cálculo dele, de 1975, sobre os ladrilhos, o título que ele deu, de ladrilho, né? E é onde ele conversou com esse artista Escher, que faz esse tipo de trabalho. Aqui nós temos o signo, o lemniscato, o signo de infinito. E aí, entrando finalmente na aula de hoje, nós estamos percebendo que tem uma sequência e, quem sabe, uma consequência, né? A vida, quanto mais você tem, entrando agora, né, na Idade Média, iluminuras e ocultismo. O ocultismo é algo... Essa palavra, como ocultista, ela aparece muito fortemente no final do século XIX na França. Existem várias sociedades secretas, vários grupos ocultistas, onde buscavam o quê? O autoconhecimento. Logo, logo, nós vamos entrar numa palavra aqui que é muito importante para nós, esse grupo, né? Então, a Idade Média, tá? Pelo que eu encontrei até hoje, a primeira vez que foi usado esse termo parecido foi em 1469, tá? Média tempestas. Só que, como Idade das Trevas, a Idade Média, ela só foi marcada mesmo. Quando? No Iluminismo. Lembram? Na França, onde surgem os dicionários, as enciclopédias, ali se começa a fazer cálculos e dar nomes. Como quem nós somos hoje, né? Somos o período da tecnologia? Acho que não. Nós seremos o que? O período do coronavírus 19, que depois passamos pelo 18. Vocês já tentaram entender qual foi o 18, qual foi o 17, qual foi o primeiro coronavírus, tá? Quando chegará, estamos chegando no coronavírus 20, esse número não é à toa que tem todo um cálculo para isso também, né? Pois bem, para que vocês não esqueçam, nós estamos exatamente aqui, né? Lembram? Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Para que vocês não se percam, tá? Nós estamos hoje falando da Idade Média, tá? Ela existiu quase 1000 anos, né? Seriam 1000 anos de trevas. Bobagem, bobagem. 1000 anos, aconteceu muita coisa, tá? O que aconteceu principalmente? Do século IV ao século VIII, sétimo, oitavo, os bárbaros. Os bárbaros. Daqui a pouco vocês vão rir dessa palavra, tá? Os bárbaros, eles se movimentavam pela Europa como um todo. Estou me detendo aqui na Europa, tá? Conforme for, a gente dá uma fugidinha, mas basicamente Europa e, para nós, Oriente Médio, tá?
um pulo para nós aqui. Mas, basicamente, são esses dois locais onde nós nos identificamos aqui. Claro que a gente vai conversando e vai dando... Vocês conhecem o Olívio, né? O Olívio vai dando alguns saltos, né? Eu não me seguro muito. Porém, a nossa base, a nossa referência, né, é basicamente Europa e o nosso conhecimento tradicional, nosso conhecimento sanguíneo tradicional. Então, os bárbaros, apenas esses, tá? Os anglos, os alamanos, os bascos, os burgúndios, celtas, francos, frísios, gauleses, germânicos, godos, ostrogodos, visigodos, hunos, lombardos. Lombardos, vocês vão ver que daqui a pouco, esse lombardo, eles vão ser fundamentais para nós, tá? Fundamentais para hoje, tá? Os persas, os romanos, os saxões, teutões, vândalos e os vikings. Eu não sabia se eu escrevia viking em português, que é vinqueguingues, né? Fica tão estranho, eu preferi escrever assim, tá? E aqui estamos nós. Não é helênico, é bárbaro. Está escrito aqui. Aqui tá bem claro. A quarta palavra, vocês quase conseguem ler bárbaro, não conseguem ler no grego? Não? Não dá para ler? Dá sim. Ó, sinta ali o bet, né? Que é igual ao nosso. Tá? Dá, Né? O dá grego sim. ele não é tão longe assim, não, viu, gente? Se você parar para ver o desenho, não é tão longe. Tanto que na Grécia, aqui no Brasil, a gente fala, poxa, parece que você está falando grego. O que eles falam lá na Grécia, né, Nineta? Eles falam o quê? Parece que estão falando chinês. É utilizado assim na Grécia, tá? Agora, essa palavra aqui, a terceira palavra, da esquerda para a direita, é que o meu mouse não funciona aqui. Por isso que eu não estou manuseando ele aqui, tá? É a palavra heleno, porque o grego se chamava de Heleno, tá? Para nós é Grécia. Então aqui está escrito, ó, não é heleno, é bárbaro. O que quer dizer bárbaro para nós hoje? A palavra bárbaro aqui. Aquele que é peludo. Por quê? O heleno, o grego, ele se depilava. Então, quem tem pelo é bárbaro e não é grego. Daí que vem a questão, lembre-se que o inglês da época, do ano 500 até o ano 500 antes de Cristo, até o 300, o inglês ali era o grego, né? Então, os romanos começaram a utilizar essa palavra bárbaro também, tá? Claro que essa é uma das versões dessa palavra, mas eu acho que fica interessante lembrar que bárbaro é barbudo, tá? É peludo. Então, portanto, não é grego, simples assim, tá? E aqui nós começamos nesse período, que ele é um período importante da Idade Média. Ele é sustentado basicamente por causa de Constantino o Grande, por causa do Concílio de Nicéia, em 325. Já estamos agora dentro do período, né, pós-Jesus Cristo, e aqui nós temos a escrita, né, grega de peixe, que é um acrônimo, que quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Lembram que o cristianismo é o signo de peixe, que é um acrônimo, tá? Essa é uma das peças mais antigas que se achou até hoje. Não fui eu que fiz quando era criança, não, tá? Pode parecer, mas não foi. Então, esse é um período onde, basicamente, o cristianismo tem um poder muito grande, tá? Lembrando que nós, judeus, estamos espalhados por aí, né? Caiu o segundo templo, nós os espalhamos. Continuamos sim em Eretz, continuamos sim em Israel. Nunca abandonamos Israel. Tá? Você vai pegar livros que falam isso, que nós abandonamos. Nunca. Principalmente em Tiberíades. Tá? Existem várias cidades ali que, sim, tinha uma quantidade muito grande de judeus. É uma outra história, mas sempre tivemos em Eretz. Tá? Pois bem, esse é o signo que se faria hoje com ele. O signo do peixe, tá? Que é esse acrônimo, que quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Pois bem, nesse período nós temos também os grandes, os básicos, os primeiros doutores da igreja. Aqui, no caso, é um trabalho de Botticelli, portanto,
não é do século IV, onde Santo Agostinho viveu, que ele é importantíssimo, Santo Agostinho, né? Aonde ele cria todo um conhecimento e junto a ele viveram, não na mesma cidade, mas no mesmo período, São Jerônimo, esse feito por Leonardo da Vinci, tá? Também, se eu não me engano, Santo Agostinho viveu 75 anos e Jerônimo 72 anos, tá? Bastante tempo, gente. Agora, os dois são importantes, mas para nós aqui o mais importante é o Jerônimo, o Herônimos, porque ele escreveu a Vulgata. Nós estamos falando bastante de grego até agora. Por que eu estou fazendo esse caminho, né? Lembra, o Olívio tem toque, ele vai linkando, né? Ele traduz a Septuaginta, portanto, o Velho Testamento, tá? Ele vai traduzir, mas não do aramaico. Desculpe, não do grego, mas sim do aramaico. É nesse momento que Jerônimo, quando ele está transferindo a palavra Elohim, Adonai, tá? Hashem, ele pega em Adonai e ramifica para Dii, que vai dar o nome em latim, em português, de Deus. É nesse período que, com a transmutação escrita de Hierônimos, surge essa palavra que nós usamos hoje nesse idioma aqui que estamos conversando. Tá? Então, é muito importante essa tradução. Essa tradução perdurará por volta de 1000 anos. Ou seja, de 350 até 1400, 1500 perdurará essa tradição básica. Porque nós só teremos as outras, lembram quando? Na Reforma, depois do Renascimento. Ela foi utilizada basicamente, tá? E, claro, se a gente começar a pensar, quem lia, né? Quem sabia ler, como até hoje no mundo, são poucos, proporcionalmente. Obrigado pelo balançar de cabeça, Boris. São poucos os que sabem ler, até hoje. Tá? E aí, dando um saltinho de 300 anos, tá? Nós temos Mohammed. Surge aí o Islã. Lembra que estava falando do cristianismo e nós, judeus, soltos por aí. Pertence aqui, estuda aqui, trabalha. Olha aí, vamos para a China, vamos para vários lugares. Andamos pelo mundo, errante. Né? A gente mora no mundo, né? Isso é bem bacana. E aqui aparece Mohammed. Mohammed, o que ele faz? Né? Ele é descendente do cristianismo e, óbvio, que do judaísmo. Ele é de Abraão, tá? Principalmente de Ismael, de onde vem toda a tribo dele. Né? Então, é um novo momento, é um novo conteúdo, e o que eu estou falando aqui é o novo livro, o Corão, o Alcorão, o livro, o Corão, a escrita, tá? Qual ele era um analfabeto. Ele recebia a mensagem e ditava. Ele não sabia ler e escrever. Né? Casou-se com uma viúva, mas a história não é sobre ele hoje. Mas é interessante, é uma vida interessante. Tá? Mas a base toda dele, a base, é judaica. Quem estudar a vida dele, a base de Mohammed é o judaísmo. Depois ele vai mudando com o tempo, porque precisa criar uma personalidade. Pois bem, olha o que já está acontecendo. Nós temos ainda aqui os bárbaros, o cristianismo, o muçulmano, olha a Idade Média. E aí, de repente, lembra que eu ia falar de um lombardo, tá? Carlos Magno. Uva, você quer falar alguma coisa, querida? Ah, não. É alguém aí atrás, desculpe. Carlos Magno. Meu netinho está aqui hoje, tá, Joy? Deixa ele junto com a gente aí. Ele vai detestar. Oi, qual o teu nome? Felipe. Fala, Filipão. Seja bem-vindo. Obrigado. Fica aí com a gente, querido, se você quiser. O Mohammed aparece em que ano mesmo?
Olha, eu vou te falar a data importante sobre o islamismo, 622. É o momento que ele se desloca. Tá? Esse é a data importante da linha islâmica muçulmana. Tá? Se são palavras distintas, quero dizer, cada um quer dizer uma coisa. Agora, o que quer dizer Islã? Islã, em português brasileiro hoje, seria algo como ser simples, pobre, né? Mas Islã vem de uma roupa muito simples que eles utilizavam, né? Eles buscavam conhecimento maior. Tá? Esse é o período importante, Alvá, tá? 622. Aí nós estamos pulando 200 anos, pegando Carlos Magno, aqui em português ele é Charlemagne, né? Ou então o nome dele, né? Como ele nasceu na Alemanha, é Karl, né? Karl Groschen, né? Karl o Grande, né? Ninguém vai corrigir meu alemão aí, nada. Tá. Então, nesse momento, esse cara é importantíssimo para a Europa. Carlos I, século IX, exatamente em 25 de dezembro, ele é coroado por um papa. Vocês já se perguntaram, poxa, esse cara poderoso, né? Já já a gente vai falar do feudalismo. Ele foi coroado. Por que ele precisa ser coroado? Por que ele precisa de alguém para coroá-lo? Pois é, depois da coroação, que ele se ajoelhou em frente ao Papa para receber, olha que legal, ele recebeu não uma coroa, nós vamos chamá-la aqui de diadema. Não estou falando do bairro do ABC aqui em São Paulo, tá? Mas ele recebeu uma diadema. O que é uma diadema? É um Brit Milá. Lembram o que a gente faz com o Brit Milá? A gente enterra, tá? Agora, o que quer dizer aliança? É a diadema. Então, o Papa fez o Brit Milá nele, aonde ali ele se fez a ligação com Deus. Mas ele ficou, dizem que a vida toda, pesaroso com isso, dizem os biógrafos dele, porque ele deveria ter se coroado. Foi o que fez, mais ou menos, 1000 anos depois, Napoleão Bonaparte. E ele cita ele cita Carlos I. Eu me coroarei. Não farei como Charlemagne, sim? Porque ele ali foi imbuído dele próprio. Ele não precisava da igreja para coroá-lo. Porque existiu um concílio, 200, 150 anos de Carlos Magno, aonde a igreja teria... Olha, prestem atenção aqui, ó. Vocês conseguem me ver? Não sei se vocês estão me vendo. Olha isso, ó. O Papa benzendo. Vocês estão vendo esses 3 dedos embaixo, aqui, ó, juntos? Quer dizer o quê? A Trindade. Tá? Ó, de Deus veio a Trindade, e olha que interessante, o que abençoa na luz, coloquem os dedos assim e vejam a sombra disso. Vocês vão ver o quê? Um demônio, os chifres e a boquinha. Estão vendo? Agora, vocês já repararam que o cristão se auto-benze, o Papa benze os outros, porque ele tem energia excessiva. Então, nesse período, começou-se a benzer o sangue daqueles que não tinham a sanguinidade pura. Por isso que o rei tem que ser benzido, tem que ser coroado por aquele que é um sacerdote. Sacro, olha aí, sacro, né? Sacerdote. Ele é um sacristão. Ele é a representação de Deus na Terra. Tá? E Napoleão sacou isso e não quis, 1000 anos depois. Tá? Mas claro que existem conchavos dentro disso, mas voltando exatamente ao que aconteceu por causa desse homem. Esse homem, ele cria a base para as universidades. Ele pega um abade onde desenvolve todo esse conhecimento
para ter uma base que daí a 300 surgirão, sim, as artes enquanto conhecimento. Vamos lá para frente. Pois bem, regime que se vive, regime feudal. Isso aqui é uma iluminura, tá? O que é o feudo? O feudo é um local onde mora esse rei real, tá? Onde ele tem esse controle dessa terra e onde ele tem os seus vassalos, que trabalham para ele mediante alimentação, roupa. Nesse momento começa a aparecer as fábricas, tá? Fábrica de roupa, de sapato, de comida. Começa a se ter muito isso nesse período feudal, tá? Pois bem, e aqui o que começa a acontecer também são as ligações da Europa com Jerusalém, que são as cruzadas, tá? Nós tivemos essas 9 cruzadas. Claro que eu coloquei aqui, eu não podia deixar de colocar. Vocês estão vendo a primeira cruzada até a 9ª, porém nós temos uma cruzada das crianças, que isso dizem que muçulmanos pegaram 50.000 crianças para fazer como escravos. Gente, 50.000? Quantas cidades tinham 50.000 pessoas, né? Então, são histórias que a gente ouve. Mas eu não podia deixar de colocar aqui a cruzada albigense. Lembra os Albis, cidade de Albi, os cátaros, que era um cristianismo que eles aceitavam o aborto. Lembram disso? A gente falou um pouquinho disso, tá? É um outro tipo. Então, a igreja quis destruir os albigenses. Houve uma cruzada específica para isso em Montségur. Montségur fica no Pirineus, lá embaixo, na França, e lá em cima, na Espanha, tá? Atrás de Portugal. Pois bem, o que acontece nesse período? É o segredo. Lembram, nós falamos de Leonardo Fibonacci, do ano 1000, tá? Que surgem os números. É o ano 1000. O mundo ia acabar nesse ano. É como, lembram que ia dar um bug no ano 2000, que os computadores não iam mais funcionar, não ia acontecer mais o nosso sistema? Imagina isso há 1000 anos atrás. Então, é um período muito importante que diferencia vários conhecimentos. Mas, como sempre, por que nós estamos aqui agora ouvindo esse cara que está falando? A gente está buscando segredos, links, tentando compreender um vetor, um caminho para a nossa vida. Esse período, ele é irradiante de conhecimentos interiores. Ele irradia vários conhecimentos. É o ano da mudança, aonde nós vamos começar a buscar, uma iluminura, os conhecimentos maiores. Aqui, 1088, estamos na cidade de Bolonha, portanto, na Universidade de Bolonha, que é a universidade, portanto, de 1088, que continua funcionando até hoje, é a única. É a mais velha no mundo, que desde a sua origem existe até hoje. Claro que as primeiras faculdades seriam algumas muçulmanas no norte da África, no século VII, que não existe até hoje. Mas agora, se eu der um passo para trás, eu vou falar da Yeshivá, né? E aí? As Yeshivot já existem desde a queda do Segundo Templo, se não antes, porém se estudava em volta do templo, né? Mas a partir do ano 70, que vão começar a existir mais ainda por causa dos tanaítas, Taná, estudante, que estudam, que trazem o conhecimento, ou ao mesmo tempo que quer dizer que repetem também, que trazem o conhecimento. Ali, as yeshivot começam a crescer e aí nós vamos ter as assembleias, que em grego se chama sinagoga. Tá? A sinagoga é uma palavra grega. Né? Então,
nós temos a base desde 1000 anos antes de Bolonha, mas essa é que perdura até hoje. Porém, dependendo da visão e do estudo que se tenha, nós temos outras, tá? E aqui nós temos a chave das 7 faculdades, as artes, né? Essa arte liberal, por que é arte liberal? Ela vai contra a arte mecânica. O que era chamado de arte mecânica? Aonde os escravos, as pessoas de baixo conhecimento intelectual, cultural, de sapiência, né, iriam se deter. Aonde se estudava, né? Nos claustros, nas igrejas, ali que começam as primeiras faculdades e universidades, como nós conhecemos hoje. Que primeiro eram os mestres e depois os doutos, os doutores, que hoje o mais importante hoje seria o doutor, né? E acima do mestre. Na época, não. E lembrando que todo filme de terror, o demônio é o mestre. Eu nunca vi um demônio chamado de doutor, tá? Sempre é mestre, né? Mestre Satã, mestre Lúcifer, mestre demônio, né? Mas eu nunca vi o doutor demônio, mas tá bom, tá? Aqui, então, nesse mesmo período, nós temos uma grande explosão com os poetas, as escritas, os livros. O segredo, gente, o segredo é sempre o conhecimento. Nós estamos atrás de nós mesmos para nos compreendermos. E nada mais importante do que a fala e depois a escrita, né? Então, aqui nós chegamos a Durante Alighieri, que era amigo de Giotto de Bondone, que ele foi a base para a escrita latina e principalmente a gramática italiana, né? Então, é um livro onde ele faz uma coisa que nós usamos até hoje. Os 9 círculos do inferno. Muitas das nossas culpas, que vivemos em vários mundos, né? Mesmo sendo judeus, vivemos em vários mundos. Porém, vejam aqui os 9. É uma coincidência muito grande, né? 9 cruzadas, 9 círculos de inferno. Coincidência, tá? Dá para brincar com isso? Dá. Mas aqui eu quero mostrar a base onde nós vamos ter, olha só, luxúria, gula, ganância, ira, heresia, violência, fraude, traição. Isso lembra muito os 7 pecados capitais, que só existirão por volta de 200 anos depois, tá? Mas aqui é a base para os pecados capitais. Claro, dependendo aonde você estudar, você vai ter um pré-pecado capital no século V, VI também, já dizendo essas questões, porque nós temos que nos purificar, purar, né? Temos que fazer isso. Então, nas catedrais, que esse é o período da Idade Média, é o período, lembro dos godos, visigodos, o gótico. Alguém dizem que a palavra gótica, né? As catedrais góticas veriam de godos. Essa é uma das linhas, tá? Concordo? Concordo em partes. Mas aqui nós temos, claro, aqui sempre eu gosto de mostrar, Chartres, na cidade de Chartres, né? A 42 quilômetros de Paris, tá? Olha que lindo, gente. Não, vou fazer de novo. Posso fazer de novo? Chartres, ó. Fica na cidade de Chartres, fantástico. Agora, tchan, não ficou legal? Boris, fala alguma coisa, pô. Faz um positivo aí. Aí, Soninha. Bacana. Obrigado, Sonia. Agora, o que tem esse signo aqui, ó? Aí. Uma catedral vista de cima, ela tem um formato de uma cruz. E o altar fica no alto, aonde vem o sol. Tem todo um simbolismo para isso. O que eu já falei aqui, repito, é um livro de pedra. Se você compreender os signos, você vai ler esse livro, tá? Pois bem, e aqui nesse mesmo período, está aqui a datinha para vocês guardarem. Em 1367, surge o tarô. Pati, se prepara. O tarô surge aqui. E lembrando que a palavra tarô, ela pode ser uma corruptela de, invertam, Torá. Então, aqui detém todo um conhecimento tradicional judaico que poderia ser utilizado de uma forma de jogos de carta, charta, característica
característica, caráter. Olha a origem do latim. Né? A palavra charta, né? Caráter. Então, é uma forma de você medir-se. Né? Se você vê a quantidade de cartas que existem, então, né, há divisões dos 4 naipes, né? Os arcanos maiores são 22, as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, tem todo um cálculo para isso. Né? Pois bem. Agora, se preparem. Nós falamos de alguns aqui conhecedores, como Dante Alighieri, né? Eu ia entrar, mas achei que não ia dar tempo, mas eu quero falar dele, de São Tomás de Aquino, que ele é muito importante, que é através dele que cria-se a escola, chamada escolástica, tá? Que é junto com as universidades, é a base das universidades vem de um conhecimento de Carlos Magno, aonde São Tomás de Aquino bebe do conhecimento de Jerônimo, de Santo Agostinho, cria-se naquele período em Aquino, em Tomás de Aquino, a escolástica, um estudo praticamente dentro das catedrais. É um período ali que é onde você utiliza, quem eu posso citar? Bento, tá? São Bento, onde ele cria toda uma hierarquia para morar dentro de um monastério. Lembra do nosso arte como referência 1? O monastério ele tem que ter ordem, por isso que é chamado de ordem templária, ordem dos hospitalários, ordem franciscana, porque tem que ter ordem para fazer existir. Né? Então, a escolástica, a escola, ela se aprofunda numa ordem física para ter uma ordem filosófica, onde tudo isso vai conhecendo. Agora, quando tudo isso está explodindo na Europa, dentro do que a gente tem tempo aqui para falar, né? E o tempo que vocês estão me aguentando, né? Aonde estamos nós aí? Né? Olha só, a filosofia judaica, já discuti com vários amigos, tá? Alguns não concordam, por incrível que pareça, da existência da filosofia judaica, acham que é uma questão religiosa. Não. Na minha opinião, existe sim uma filosofia judaica. E aqui eu trouxe para vocês alguns nomes antes de Ramban, antes de Moshe ben Maimon, tá? Rivi o herege, Saadia Gaon, Davi ibn Mervan, né? Samuel ibn Nagrilá, Gabirol, gente, Salomão ibn Gabirol, Avraham bat Ria Narnasi, Ribat Allah. Agora, muitos deles aqui, nós um dia tivemos uma aula só sobre isso, ficamos 2 horas falando isso. Muitos judeus viraram árabes e muitos árabes viraram judeu nesse período. Sim, muitos judeus foram para o outro lado, porque o que importava era o conhecimento, não o título de ser judeu ou ser muçulmano. Buscavam o que é conhecimento? É o maior segredo, é o motivo de estarmos vivendo, é o vetor, é o caminho. Cognoscere, gnose, nous, né? Deixa eu ver aqui, Paquá, esse aqui, ó. Behai, Ben Yosef e Bin Paquá, o Pacuda, tá? São pessoas importantes. O Yehuda Halevi, bem conhecido por nós, o Daud, tá? Aqui pós Ramban, tá? Ceuta, Anatole, esse Hillel não é Hillel do ano 1, tá? Hillel, Ben Samuel, Ben Yosef, Falaqueira, tá? Caspe, Gersônides, Narboni, tá? Esse que eu adoro, Radais Crescas, que eu acho ele sensacional, tá? Albo, Salomão, o tio do Silvio Santos, tá? O Abravanel, aqui surge a família, e Leone Hebreu. Bem, nesse mesmo momento, judaicamente falando, nós temos o quê? Que capa é essa? A capa do esplendor, a capa do Zoar, tá? Nós temos, ao mesmo tempo, o livro da iluminação, o Habarir, tá? E também o Hatemuná, que são livros importantíssimos para nós até hoje, tá?
Agora, o que explode nesse período, na minha opinião, e não antes? O Santo Graal só começa a ser dito no século XIII e explode de profundidade de conhecimento a Cabalá. Esse é um período que tem como marco essa questão cristã, o mito desse cálice, que não é cálice, é o corpo. Cálice enquanto recipiente. Agora, o que quer dizer Cabalá? Receber. Se Graal é recipiente e Cabalá é receber, opa, estamos falando de corpo. E aonde surge fortemente essas duas questões? Na cidade de Toledo, Espanha. Tá? É uma cidade muito importante para esse período. Então, nós estamos aqui, como sempre, na ponta de um iceberg. Tá? Claro, alguém poderia perguntar, e o islamismo, o que trouxe para esse período? O sufismo. Sabe surfar? Não, o sufi, né? Onde é uma busca, o sufi sim quer dizer manto de carneiro, de lãzinha. É a mística muçulmana magnífica. É muito bonito isso, tá? Essa linha muçulmana sufista. Fala, Boris. É o velo de ouro. Olha, nossa, esse cara acabou de trazer uma coisa que eu não vou entrar aqui, e isso eu gostaria de falar. O velocino, o velocino de ouro. É um manto místico que vem desde a Grécia Antiga e foi muito utilizado. É um manto que fazia você ficar invisível ou ter um conhecimento maior. Que quando você lê um livro como a Torá, ou seja, a Bíblia, ou esses livros mágicos que têm os segredos da existência, você tem que ter, na minha visão, uma interpretação a níveis, ou estados de consciência. Então, o Boris está trazendo aqui esse velocino de ouro, né, que ele foi derrubado de uma carruagem, aí dentro de uma linhagem. Olha que interessante. O que faz de um rei? A linhagem sanguínea. Então, o que dá para a gente pensar nisso? O que faz o sangue nobre? O que é realmente o Santo Graal? Lembram com o Código da Vinci, tá? Sangue real, né? O sangue real, onde você tem toda a base da Cabalá do recebimento. Bem, vamos entrar para onde a gente gosta aqui agora. Estamos nos preparando para a aula que vem. Vamos lá. Eu saio daqui. Volto aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Sônia, está com você. Desculpem. Bom. Aula linda. Muita gente escreveu, teve que sair nas aulas fantásticas. E gostaria de saber se alguém quer colocar alguma coisa. Escrito, eu não tenho nenhuma pergunta, mas estamos abertos para. Vamos lá. Todo mundo quietinho? Puedo. A Uva quer falar. Vai lá, Uva. Puedo. Você falou de uma coisa lá no começo da aula que eu não tenho ideia do que seja. Você fala registro de sangue na matzá. O que é? Isso, no século... Você lembra que em 1348 começaram a nos acusar de criar peste bubônica. Tá? Sim. Então, é óbvio que esse período nós já tínhamos os Shabbats, tá? Nós estamos falando vamos falar em torno do ano 1000. Então, agora, quando alguém que não conhece... É engraçado, eu lembro de uma vez uma pessoa falando no meio de uma reunião que eu estava. Nossa, imagina os maçons, você sabe que eles comem criancinha. Olha o que eu ouvi, tá? E aí, quando uma pessoa vê um Shabat sem conhecer, o vinho ele é conhecido, mas o vinho não é reconhecido por todos. Então, na hora que você está fazendo o Shabat, nós utilizamos o vinho
como troca, como oferenda. Então, acredito eu que nesse momento a mistura disso com o matzá começou-se a dizer que, né, o judeu ele também comia criancinha, tá? E junto com a sua comida ele se alimentava de sangue, que supostamente é o nosso vinho, que supostamente é o nosso cálice. Então, por que quando um homem e uma mulher judeus se casam, né, o homem tem que quebrar o cálice? Tem toda uma mística para isso. Por que ele está embaixo de um local protegido? Todos esses cálculos. Então, nesse período, começou-se... Esse período, desde sempre, existem colocações no mundo para coisas desconhecidas. Tá? Essas datas, essas questões, elas são o que eu estou percebendo quando vai se organizando essas linhas do tempo, Alva. A gente vai percebendo que essas datas elas são próximas. Existem, claro, Olívio, você tem certeza que Abraão nasceu em 1640, né? Olha só, antes de Cristo, né? Não tenho. Tá? Agora, na academia se utiliza essa data? Sim. Essa data ela foi comprovada até hoje? Não. Né? Agora, é um consenso único que o livro mais vendido no mundo é a Bíblia. Então, portanto, a Bíblia, se foi real ou não, ela já faz parte o que Jung chamaria do inconsciente coletivo. Ela é. Se ela não é comprovada paleontologicamente, antropologicamente, não tem mais problemas. Né? E certas coisas a ciência também não explica, e é ciência enquanto é ciência. A gente já falou bastante disso aqui. Né? A ciência ela só é ciência porque ela cambia, ela muda o tempo todo, senão não é ciência. Né? Então, foi um período que achava-se que o judeu comia criancinha, isso é bem Idade Média. Né? Então, de quantos locais nós fomos expulsos por sermos diferentes? Né? Mas exatamente por que nós sempre fomos expulsos? Pelo conhecimento, né? Pelo livro, pela troca. Pelo quê, querido? A cultura. Pela cultura. Vamos ser bem judeus? Por Rohemá. Pela sabedoria. Esse é o ponto diferencial. Esse é o ponto. Porque o que é sabedoria? Não é Da'at, não é conhecimento. É o Da'at prático. O que é o Da'at? O que é o conhecimento? Desculpe. O que é o conhecimento prático? Sabedoria. O italiano fala muito bem isso. Sapere, sabor. Né? Ter o sabor. Quer ver legal dentro da academia? Sapiência, sapientia. Né? Você é o saber. É o saber. É o grande segredo. O que nos mantém livres. Olha, lembram a casca que tem na árvore, que é liberdade, livro? O que está escrito naquele tablet? É o livro, né? O conhecimento, é escrita. E a transmissão dessa cultura, né? Existe o ditado, né? O saber liberta. Perfeito, exatamente isso. Agora, claro que eu sei que no nosso último encontro vocês vão querer me matar, que esse é o ponto que eu vou entrar, Boris e a Uva. Porque existe um momento que o conhecimento... eu quero morder minha língua mesmo agora. Tem um momento que a sabedoria não liberta. Ela nos prende. Isso a hora que a cobra come o rabo. A Ouroboros existe. Esse é o ponto. Hoje você está místico, hein, meu queridão? Obrigado pelos dois, hein? Quando o Ouroboros... Uma fase de Grosser Hormes, hein, Boris? Eu estudo. Olha aqui. Você ganhou um elogio bacana agora, hein, Boris? Eu recebo esse gift. A Uva tem o meu elogio eterno.
Ah, que lindos vocês! Ó, Nossa, numa troca hoje, um love. olha, que lindo, 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 lindo. Como diria aqui no Brasil, como que é? Rasgação me De ajudem. ser. De seda, que fala aqui no Brasil. É bem legal Mas isso. rasgar a seda de uma mulher é alguma coisa. Bem, eu vou voltar atrás, esqueço a rasgação de seda. Pô, Boris, você estava tão elegante até agora, cara. Pô, Tá indo tão bem, né? Pode tentar. Sônia, Continuo, você mas- aguenta, Sônia. Olha, Olivão. Começa oi, elogiando. Hã? Chamei fala ele de aqui. Gleiserhochen, aí ele já começa devagar. Olha lá, o Boris não Pronto. aguentou Não isso. pode elogiar, não pode Oi, elogiar. são os hormônios pendentes. É, essa foi legal. Olivão, Oi, fala, querida. a Paty escreveu o seguinte comentário aqui. Será que não seria a raiz forte com a maçã? Pati, aí é um complexo aí. Eu Nossa, não ficou sei. gago até. O que, Soninha? Ficou gago. Eu acho que eu tenho algumas gagueiras aí. Eu também Obrigado, ficaria querido. com essa pergunta. Eu li a pergunta e também fiquei. Não, Vamos fazer uma brincadeira com a Pati. Pati, explica um pouquinho para nós o que você quer dizer. Vamos lá. Que matzá com raiz forte? Estranho. Pati, explica para nós. Explica para nós. Opa. Alguém vamos lá, vamos manter um minuto de silêncio aqui para ela resolver lá. Oi. Oi. Vocês estão me ouvindo? Não, nós não estamos não. ouvindo. Tá. Não, porque é vermelho, né? E é estranho, porque o vinho é uma coisa que, a princípio, Mas a raiz forte não é não vermelha. é tão diferente. Em Peça, não é vermelho? É vermelha, claro. Na minha casa é complexo. Eu acho que aí esse é o caso. É bem complexo para a gente analisar e entrar nisso. E eu acho que eu não tenho um conhecimento aí para me aprofundar nisso, sabe? Pensei porque é diferente, né? De um vinho, de uma bebida, assim, que você não vê direito, né? Mas o vermelho, enfim, não sei. Agora, eu pensei que hoje você ia entrar num assunto que você gosta, que é a Torá Tarô. Fala, Boris, fala, Boris. Pode, claro que pode. Eu sou culinarista, tá? Eu gosto de culinária. Então, a coisa é assim, eu não sei te responder agora em que momento a raiz forte tinha que ser misturada, ela começou a ser misturada com suco de beterraba. Porque na minha casa, ou seja, na casa onde eu nasci, a raiz forte não era misturada com beterraba. Ela sempre foi branca. Então, agora mistura. Hã? Agora se mistura com beterraba, sim. Não, existem. Eu também já comi misturada com beterraba, mas em casa a gente comia ela sem mistura. Então, sim. é assim: em que momento a mistura com a beterraba ela entrou dentro da culinária judaica? Eu não sei. Esse é um assunto interessante, hein? Porque isso tem muito a ver. Tem um livro ele é da Universidade de Jerusalém, os alquimistas judeus. Esse livro eu não terminei de ler, estou quase na metade, não terminei. Ele vai se debruçar, viu, Boris, nessas questões culinárias. É bem interessante, porque a questão alquímica, alquimia não é tipicamente um laboratório como nós vemos hoje. O laboratório ele é a copa, a cozinha, né? Uma enfermaria. Então, o que rege a culinária, né, e a boa culinária, né, não é a abastança, e sim a falta.
tá? A medida, a proporção. Estão falando de Tem a libelo. mistura de sangue. Oi? Vocês estão falando, por acaso, do libelo de sangue? Pera, Nelly, fala disso. O libelo de sangue tem a ver com essa história da... Não, mas o libelo de sangue, Ah, exatamente qual era a história? A história é a seguinte, diziam que em Pêssar a gente tomava sangue de criança cristã. Isso. Tiravam até, matavam, depois punham em qualquer lugar. Oi, caiu, abriu. E punham e diziam que os judeus sempre atacavam. Em Pêssar sempre existia um ataque. Em função disso. Então, mas é que existe. Mesmo, é o sangue que simboliza o vinho. O vinho que nós tomamos, eles diziam que era o sangue da criança. Entendeu? Então, mas isso em vários livros, você vai ver vários livros. É o libelo de sangue, se fala. Mas isso tem a ver, se vocês me permitem, isso tem a ver com um inconsciente coletivo muito antigo, né, de que, em algum momento, todos os povos que se civilizaram, eles faziam sacrifícios humanos. olha só, o que o Boris está trazendo para nós aqui, olha que interessante. Boris, até hoje, existem tribos canibais. Existem. Então, o que ele está trazendo, eu acho interessante, até você foi bem sutil, você falando do inconsciente coletivo, tá? E até hoje, onde você está buscando... O inconsciente coletivo, em algum momento, toma conta da massa. Aí a gente vai entrar... Aí essa psicanálise, né, junguiana, ela torna-se complexa. Aí é complexa. Tentando ser simples nessa colocação, hoje os antropólogos eles têm achado, né, ossos humanos, nitidamente, eles foram comidos, tem a raspância do dente. Então, sim, vocês lembram daquele problema que, eu não sei se eu estou equivocado, acho que foi o avião argentino que caiu nos Andes? Sim. Lembra? Né? Então, faz parte da prática humana. Aquele filme Hannibal, né? Imagina o índice de audiência para um... Eu acho que o que a Nelly está trazendo, eu vou querer até... Nelly, como sempre, te adoro. Obrigado por trazer essas coisas, viu? Eu vou querer me aprofundar um pouco. Agora, não sei por quê, o Boris veio trazer o Velocino de Ouro, a Paty traz para nós esta questão. Ela foi por um outro caminho que a Nelly pegou de um outro caminho, tá? É igual. Hã? É igual. Digamos, só muda... Não. Eu acho que é mais profundo, Nelly. Você foi se aprofundando. Agora, isso aconteceu aonde? Na cabeça da uva. Né? Eu estou seguindo a linha onde isso foi aparecendo. A matar com sangue. Matar com sangue. Então, veja, essa é a questão. Agora, aí nós vamos começar a entrar, quer ver que está me... Maleus Maleficaram. Lembram desse livro? Né? Então, nesse livro, você tem o chamado... quer ver que legal? Eu gosto muito deles, tá? O Black Sabbath, que é um grupo de rock. Por que eles se deram o nome de Black Sabbath? Ou seja, o Shabat, não sábado, né? O Shabat negro, que advém de todas essas histórias. Vocês estão trazendo aqui a baila, olha que interessante. Soninha, não sei, quem que está com o título de hoje? Idade Média. Né? Idade Média. E aí, qual que é a última palavra? E ocultismo. Olha aí. Nós estamos nos aprofundando na questão não culta, mas sim na questão oculta. E é o que realmente nos interessa. Oi, Norminha, seja bem-vinda, estou te vendo agora.
Então, o Lívio. Oi. Fala, Boris. Fala, Boris. Manda ver, estamos juntos. Então, em algum momento, né, por dedução, né, em algum momento da minha vida, por dedução, em estudo, é assim, a quebra do sacrifício humano dentro do judaísmo, né, porque o judaísmo também, em algum momento, os patriarcas, os antecessores aos patriarcas, né, também faziam sacrifícios humanos. Mas a quebra é dada no sacrifício de Isaac. Isso, ó. Agora vamos pensar, olha que legal. Aonde o segundo templo foi destruído? No lugar do primeiro templo. Todos aqui concordamos? Não, né? Isso não é assim. Agora, aonde foi construído o primeiro templo? Na pedra aonde Isaac seria sacrificado. Opa! Nesse momento, corta-se o sacrifício e vem o que no lugar? As brahot. Esse é o momento da mudança. Nós deixamos de usar Vem a brahot e vem o corban. Não, mas vamos... aí a gente vai começar a pegar a origem das palavras. Isso é que a brahá, para mim, ela traz muito mais um peso gemátrico, numerológico, tá? De muito maior conhecimento do Ivrit, onde nós vamos ter a mudança. Para quê? Por que nós nos matávamos para conseguir uma vida mais estável por causa das intempéries? Ter um contato com Deus a partir da linhagem sanguínea. Olha que loucura, né? Eu tenho um brasão da minha família, né, por causa de papai. E aí eu tenho um amigo muito gozador, né, que chegou para mim, claro que é advogado, falou: como que um judeu tem brasão? Pegaram isso? Olha que interessante. Você tem um brasão no selo de Israel. Olha onde o Boris está entrando. Nós sempre tivemos brasões. Só que, olha, pensem junto, vamos caminhar juntos agora. Olha que interessante. O que faz de um rei um rei? O que faz de um príncipe um príncipe? Não. O que faz desses nobres? O quê? O sangue. Se ele não tem a linhagem sanguínea, ele não tem esse pertencimento. Tá. E nós? É o ventre, portanto, o sangue, que já vem antes a nobiliária. A gente vai falar da nobiliária. Você vai... Tchau, Uva. Um beijo. Ai, desculpe. Não, para, nós estamos... Querida, a gente... Aqui também... A gente é assim. A gente contempla. Tá, obrigado. Um beijo. Quando a gente começa a entrar nessa questão sanguínea, quer ver? Vamos falar de uma sanguinidade, já sei, francesa. Aonde começou a sanguinidade francesa? Com o rei Merovingio. Lembram deles? Sim. Século V, IV. Merovingio, esse rei que deu origem à dinastia franco-francesa, ele nasceu de onde? Uma mulher que saiu do mar, teve relação com um homem e nasceu Meroveu. Olha o mítico. É toda uma mística por detrás disso, mas eu acho que para a gente amarrar a parte toda na questão judaica, é exatamente aonde Abraão iria sacrificar seu filho naquela pedra, aonde ela é importante até hoje. Agora, olha que pergunta legal. O que era antes de Abraão ter estado lá? E por que ele foi naquela pedra? Por que lá? Essa é a pergunta que eu não vou responder aqui hoje.
Eles costumavam fazer isso em lugares de enterro, né? Montes, túmulos. Aonde tem todas essas pedras. Tinham túmulos. Hã? Já tinham túmulos nessa época? Nelly, já enterravam há muito tempo. Nós nos enterramos há 60 mil anos. O primeiro túmulo descoberto como tal, né? Ele tem por volta de 60 mil anos em forma fetal, com ritualística. Quer ver? Eu acabei de assistir ontem um filme que está no Netflix, O Segredo de Saqqara. Vejam esse filme. É um documentário, tá? Então, nós vamos falar dos antigos egípcios, mas estamos falando de 4 mil anos, 6 mil anos atrás. Mas há 60 mil anos atrás, Nelly, nós já nos encontramos enterrados em forma de feto e com rituais. Agora, a pergunta é, desculpem, nesse local, que pedra é essa? O que não, é que ela falou que tinha um cemitério. Hã? Não, eu não falei. Eu não estou falando em cemitério. Eu não falo em cemitério. Altar. É um altar. Olha que interessante. Todas as catedrais foram feitas aonde? O que tem embaixo de catedral? Cripta. E aonde tem cripta é o quê? É um cemitério. A nossa razão de entendimento de vida é dar vazão. Quer ver? Quando você vai para o Egito, lembra quando quem foi para o Egito entrou no Egito? Então, você tem aquelas paredes todas desenhadas, você tem esculturas de parede, esculturas. Aquilo são fotografias do período de hoje, são pinturas, né, dos quadros que eu tenho aqui no meu apartamento nos períodos de hoje. Só que o Egito, né, os egípcios, eles divinizavam muito mais o além-vida do que a vida. Então, por isso que é um culto de morte. Por isso, onde você bebe de determinadas sociedades secretas, se vestem de preto, o simbolismo da escuridão, e lembrando o próprio Bereshit, né? E das trevas vieram a luz. Então, não veio primeiro a luz. Primeiro é a treva, Bereshit. E a treva é o segredo. Sim, esse é o grande... Tem uma outra série de televisão alemã, chamada de Dark. Vocês já viram? Eles viajam no tempo. Essa série ela é muito legal, gente. Tá? Essa tem que assistir e reparem, eles tratam da tábua esmeraldigna. Tá? Eles tratam... Tem um cara que tem desenhado nas costas dele a tábua de esmeralda, Hermes Trismegistus. Tá? Nós vamos entrar aí... É lindo esse conhecimento. É o oculto. É exatamente o tema de hoje. E que nós gostamos tanto. Né? Como é o nome da série, Olívio? Como é o nome da série? Como é o nome da série? Escuro, Dark. Só que é uma série, tanto em alemão quanto em inglês, né? É escuro, é dark mesmo. Assista, Rita, que é muito... Agora, é um filme que virou, acho que, cult, tem que ter paciência. Tá? A série... É na net? É net. É uma temporada só? Não. São 3 temporadas, se eu não estou equivocado. Deve ser, cada temporada deve ser não sei quantos capítulos. Deve ser bem longo. Não é grande, Anitta. É que eu no meu caso, determinadas séries, eu vou assistindo em tela grande, mas em computador, que eu vou parando e vou anotando e vou estudando junto. Foi o que eu fiz com essa série. Que eu tenho um dos livros que eu escrevi há muito tempo atrás. É mais estoque do que eu imaginava, viu? Não, espera um pouquinho. Vocês aguentam 10 segundos? 10 segundos. Tá? Lá vai. O bom é que pegar a série agora, você já pega ela terminada. Você não tem que ficar esperando o lançamento, porque foi um sacrifício. Agora, se preparem, tá? Esse aqui é um dos meus livros de alquimia, tá? Olha só, ó, eu vou passar assim primeiro, ó. Nossa.
Eu não estou nem vendo o que eu estou mostrando, tá? Olha, eu já vi esse livro. Olha. Tá vendo? Fabuloso. Estou vendo Olha, ali. que legal, que legal. Não. Gente, olha. Eu já vi esse livro. Agora, Muito legal. Ele tem todo um simbolismo aqui, ó, tá vendo? Nossa. Essas são as minhas madrugadas, quer ver? Olha isso aqui. Isso aqui é um ateliê de alquimista. Olha que legal. Estão vendo? Sem vinho. Você desenha, Olívia? Eu desenho. Ele já teve. Quer ver que É legal? por isso que a gente gosta dele, né, Soninha? Nossa, tá ele é aqui, completo. olha, Ele é completo, você viu? Agora completou. É por isso que a gente ama ele. Olha só. Olha que legal, ó. Essa é a tábua de esmeralda. Ai, que legal. Aqui tem toda a explicação dela. Aqui está eu escrevi. Jorge Ben já cantava. Aqui, o quê? Jorge Ben já cantava. Isso, agora, olha isso aqui, gente. Olha a loucura disso aqui. Olha que legal. Nossa, olha. Ó. Nossa. Que show, show. Se vocês soubessem o zelo que o Olívio tem por esse livro. Vamos roubar. Imagina, com isso tudo aí dentro. Ele me deu para ver, eu fiquei vendo assim, e ele olhava segurando minha mão. Ele segurava a minha mão. Não, calma. É maravilhoso. Espetáculo, nossa. Mas você vai completando ele? Eu tenho mais ou menos uns 50 livros. Então, eu tenho o livro de Egito, livro de matemática, livro de física. 2 assuntos que eu gosto muito: tempo e alquimia. São onde eu me debruço mais sobre esses 2 assuntos. A questão do tempo foi o que me levou a buscar uma graduação em exatas, né? E a questão alquímica, né? Que é o autotrabalho, né? Então, isso é legal. Agora, vejam só, nós aqui nessa troca toda, né, essa busca pelo autoconhecimento é o grande segredo nosso, né? O grande segredo nosso é a busca. E os rabinos nos enganam, né? Nós não somos o povo do livro. Nós somos o quê? Povo do Olívio. Dos livros. Povo do... Pode ter razão, do Olívio. Dos livros. Olívio! É muito legal, muito legal. Olívio, Fala. Povo do Olívio. O povo do Olívio. Olívio! Bem, vocês gostaram da aula de hoje? Foi interessante? Maravilha. Deu para divertir. Aí, Boris. Muito bom, muito bem. Parabéns mais uma vez, viu? E principalmente porque você voltou um pouquinho, que eu perdi a última aula, e você voltou um pouquinho. Foi ótimo, porque eu troquei os dias, eu achei que era quarta, era quinta. Anita, eu estou percebendo que às vezes a gente não consegue. Então, acho que é bom a gente ir recapitular o anterior para a gente florescer a mente também, né? Como as séries, né? As séries também voltam sempre um pouquinho. Qualquer filme que você assiste, elas voltam um pouquinho para fazer uma lembrança. Assim, né? Se elas voltam, por que eu não posso fazer isso? Né? Imagina, você que é Olívio, né, Olivinho? Você pode tudo, Olívio. Nossa, você está me chamando igual minha família agora. Adorei. Minha família toda, acreditem, me chamam até hoje de Olivinho. Você fechou o teu som, Anita. Acho que a Sandra quer falar, Olívio. Eu adorei. Parabéns. Muito boa aula. Cadê a Sandra? Olívio, só faltou uma coisa. O quê? Só faltou a brincadeira do abracadabra. Nossa! Essa palavra abrash. Essa palavra é abrash. A origem dela é hebraico. É bem legal, cara. Sandra quer falar? Abre o microfone da Sandra. Cadê a Sandra? Estou aqui. Oi, Sandra. Fala, querida. É o seguinte, eu comentei no primeiro encontro que eu dou aula de Idade Média há mais de 30 anos. E eu estava esperando muito essa aula de hoje. E essa aula vem de encontro quando você perguntou o que você busca nesse curso, que é a visão judaica da história. Então, eu devo dizer que depois de mais de 30 anos trabalhando com Idade Média, eu consegui algumas informações que eu nunca tive até hoje na minha bibliografia acadêmica, na minha bibliografia
toda atualizada da nova história dos Legoffs e de toda essa gente. Então, eu queria agradecer isso a você, isso enriquece muito, e eu estou buscando um enriquecimento de um período que é essencialmente cristão, com uma influência da igreja marcante, buscando um caminho para olhar de outro lado, tá? E Sim. Isso eu estou buscando nas suas aulas de uma maneira geral, não é? Porque a influência da igreja na arte é muito grande. E eu quero ver a influência judaica, tá? Ótimo, Sandra. Que bom que eu fico satisfeito por você estar trocando assim com a gente. Nossa, que bom. Então, a partir da semana que vem, eu vou dar um curso na pós-graduação sobre a mulher na Idade Média. Nossa! Então, é um período que eu amo, eu transito nele muito bem e gosto muito. Então, queria agradecer sua aula de hoje e dizer que eu consegui informações que até hoje eu não tinha conseguido. Meus parabéns, viu? Eu me sinto bastante útil, então. Muito obrigado. E agora, fique à vontade, ó. Não precisa abusar da gente, mas pode usar. Usa a gente. Tá? Então, que você precisar. Algumas informações específicas da história judaica, os termos, eu não conheço. Mas quando você faz a correspondência com a era cristã, aí eu me coloco. Aí eu sei onde eu estou, né? Tá. Agora, não se preocupe, que você pode perguntar qualquer coisa que eu sei tudo. Que ótimo! Saiba tudo. Olha, a história é o seguinte, ó. A gente que estuda, a gente sabe bastante, mas o que a gente não sabe é infinito. É infinito. Ainda bem. Ainda bem. Isso é o Orobó. Ó, agora você trouxe, Sandra. Quando o chato do Boris, que eu já estou começando a amar ele, tá? Amá-lo, tá? Quando ele falou do Ouroboros, essa é a grande sacada. Chega um momento que o conhecimento ele se fecha, que não pode. Então, esse Ouroboros ele está sendo visto de longe. Quando você chega perto, a boca realmente não está mordendo a cauda, porque o conhecimento é infechável. É infinito. Ele não pode se amarrar por completo. Ele tem que estar disperso. Por isso que em hebraico, né, o número 1, errat, tá, derivou para a palavra errar. Então, a palavra errar não está errado, está errado no momento, porque 1 vezes 1 é 1. É o único número que ele, multiplicado por ele mesmo, vai dar ele mesmo. Então, o errat, o errado, não existe. Nós estamos o tempo todo trocando, o tempo todo conhecendo. Nossa, obrigado, então. Bacana isso. E depois nós gostaríamos de ouvir um pouquinho de você, o que você, pelo menos um briefing, um resumo, que você queira apresentar para nós dessa tua disciplina que você vai dar, tá? Eu vou dar um módulo no curso de pós-graduação, né? Sobre os diferentes papéis da mulher na Idade Média. Nossa, que lindo! É interessante. É apaixonante, né? A Idade Média é apaixonante. Ela é. O período que eu mais gosto vai desde Rashi, vai desde do ano 950 até 1250. É o período que eu mais gosto da história. A nossa ideia neste curso depois convidar pessoas para falarem alguma coisa bacana para ir complementando. Já temos a Sandra aí para isso, né, Olivia? Olha, a Sônia agora amarrou mesmo. O ano que vem... Não. Veja, o pagamento para nós aqui é a troca, tá? O pagamento nosso é a troca. É escambo. É escambo, exatamente. Nós somos todos escambiadores. A ideia nossa aqui é trocarmos o tempo todo. Esse é o lucro. O quê, Boris? Por que não escambistas? Nossa, isso ficou legal. Olha, já que somos todos escambistas, tá? Então, a partir do que a Sônia lembrou bem, o ano que vem a gente vai tentar fazer isso. Então,
Vai ser um prazer grande você trazer essa tua matéria para nós, tá? Para mim também é um prazer. Eu fico admirada com o interesse, a cultura desse grupo. Eu estou assim muito interessada, envolvida. Eu fico quietinha porque eu fico ouvindo e fico procurando aprender o que vocês têm para me completar, não é? Você sabe muito o que nós temos para ensinar? Que nós temos que aprender, sabe? É isso que nós temos que ensinar. Só sei que nada sei. A Levi quer fazer uma pergunta. Ô, Boris, para de falar, Boris. Boa noite para todos. Boa noite. Boris, deixa a Leni falar. Bom feriado. Não, bom feriado para todos. Espera, que feriado? Feriado, segunda-feira. Boa tarde, boa noite. Estou indo viajar. Feriado do quê, Nica? Nossa, como você não sabe? Segunda-feira de finados. Ah, é. Finados. Estou fingindo que eu sei, tá bom? Eu queria, eu acho que está acabando. Eu posso fazer uma pergunta? Fala, Cláudia. Acabando, só acaba quando acaba, não é isso? Tá, não, mas se não for para responder hoje, pode ser na outra aula ou nas diversas. Gente, olha a pergunta que ela vai fazer, hein? Não, na verdade não é nenhuma pergunta, mas que eu queria que você falasse um pouquinho, se der hoje, sobre fé e conhecimento. Que para mim são coisas muito conflitantes. Não são. Olha que legal. Você deve gostar dos teus professores, né? Sim. Os professores que você teve, que você gosta. E aí, esses caras que têm esse epíteto, né, de professor, de onde veio? Exatamente desse período, século XI, XII, onde surgem as universitas, aonde essas pessoas, por terem uma fé tão grande, eles se tornaram aqueles que poderiam passar adiante a fé nesses mosteiros, e que depois os nobres começaram a pagar para essas pessoas de fé levarem o seu conhecimento. Aí eles tiveram o epíteto de profé, daí que deriva o nome professor. Professor é aquele que detém a fé. A fé aonde, Cláudia? No conhecimento. Ou melhor ainda, na sabedoria. No conhecimento, eu estou dizendo uma fé, até quando você está falando de ocultismo, por exemplo, essa fé não é alguma coisa que teria que passar distante desse conhecimento racional, assim, digamos? Sim. Eu estou pensando fé em termos... Não, olha que legal. Olha que interessante. Se você pensa disciplinamente, ou seja, disciplinas, física, matemática, medicina, tá? Mas vamos pegar na Idade Média, quando surge, né? Nós temos retórica, astronomia, tá bom, tá? E aí isso vai sendo modificado com os séculos. Aí acontece no século XVI e XVII a multidisciplina, a pluridisciplina, ok. Mais 200 anos, 1919, Escola de Frankfurt, a interdisciplina. 1970, Portugal, Jean Piaget, transdisciplina. Então, a disciplina que era individualista, que explode no século XVII, a partir de 1636, 37, com Renato Cartésios, com a questão do métodos, ela começa a deixar de ser e começa a ser pluri, a ser multi, aí depois inter e depois trans. Então, a fé, o que o cientista mais tem dentro de um laboratório é a fé. Pergunta para Sandra se ela não tem que ter fé durante a pesquisa dela. Não adianta. É fundamental. Sem a fé, a gente não tem força. O que é fé? Olha que legal. A palavra fé vem de sé. Lembram? Praça da Sé, né?
É fé. De onde vem esse sé? É ser. Então, a gente tem que ter fé, tem que ter sé em ser, na existência. Então, a fé, para qualquer cientista, né, ele precisa acreditar no que ele não vê. Olha que loucura, que ele não vê para poder ir buscar. O que eu estou falando? Sonhos. Né? A reza, as brahotes. Tá? É como quando você vai ler o 613. Esse é um livro bem legal, viu, Sandra? Ele é muito judaico. 613 Mandamentos, de Rambam, Maimônides, tá? Século XIII. Quando você lê os 613, tá? Os 365 e os 284, positivos e negativos, você vai entender ali a base de uma ortodoxia judaica, aonde reza ali está escrito e tem que ser. Quando você diz que vai fazer, você não está usando a palavra prometer. O judeu já é uma promessa. Você não pode voltar atrás, dentro dos 613 mandamentos, quando você diz que vai fazer ou quando diz que não vai fazer. Então, Claudinha, isso é fé. Só que a fé, imagina quando você promete, imagina quando um judeu fala Baruch Hashem, então. Ele está usando o nome de Deus, que não pode ser em vão. Por isso que nós não pronunciamos o nome original de Deus. Isso é fé. E isso é que dá base para a ciência. Sem a fé não existe ciência. Olha que pirante. Né? Esse é o ponto mágico. Bem, tá bom, gente. Ó. Depois venham à minha sinagoga, que eu vou falar com vocês. Vou acabar me convertendo, hein? Não. Agora, se você... Você já é. Você já é. Se você está aqui com a gente, você já... Você é o judeu é um buscador. Tá? O judeu é isso. A gente está buscando. Só. Você deu a dica do Dark, né? Na semana passada eu assisti um novo na Netflix que eu achei legal também. Qual? Os Bárbaros. Você gostou? Eu não sei. Eu achei interessante porque eu consegui acompanhar o latim e o alemão. E o esquema, né? Essa coisa toda. Então agora que você falou, você me deu... Olha que legal, você me deu fé, você me deu coragem para poder assistir Os Bárbaros. Porque eu consegui acompanhar tanto porque são 8 capítulos só. Ou 10. Está começando. Tá. Então, os romanos falam em latim. Tá. E os alemães falam em alemão, os bárbaros. Eles falam, tem os germanos, tem os alamanos... Então, os germanos eram como os romanos chamavam todas as tribos bárbaras que residiam dentro dessa região